Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vamos falar do militar José Amarante, que em teoria morreu de leucemia, mas o buraco é mais embaixo. A única fonte que eu vi que tratou com honestidade foi o Partido da Causa Operária, né, aqui no jornal deles. Mas é um jornal comunista. Eu não tô nem aí. Fatos são fatos. Se tá no jornal comunista, se tivesse no jornal de direita, que eu duvido muito também, né? Porque eles apoiam o sionismo, mas se tivesse eu ler do mesmo jeito. Infelizmente os jornais sérios não falaram, né? Sérios, né? Jornais sérios. Então tá aqui, José Amarante, um militar brasileiro assassinado pelo Mossad. Vamos ler aqui um pouco a respeito e trazer essa questão. No dia 3 de outubro de 81, o tenente-coronel aviador José Alberto Albano do Amarante, engenheiro eletrônico formado pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica ITA, veio a óbito. A causa, a princípio, não deveria levantar suspeitas. O militar foi vítima de leucemia, doença muitas vezes fatal. No entanto, tanto as circunstâncias de sua morte quanto acontecimentos políticos importantes indicavam que, na verdade, Amarante foi vítima de assassinato. Ele foi nerfado. Tanto período, a indústria nuclear brasileira já estava em fase muito difícil, após os esforços militares nacionalistas, como Álvaro Alberto, que durante a era Vargas travaram a luta para que o Brasil se desenvolvesse com independência nessa área. A contra-revolucionária ditadura militar de 64 a 85 tornou o país cada vez mais submisso ao imperialismo na questão de energia atômica. Enfim, que vocês já estão vendo como é que está desenrolando, né? Ainda que comprometido de maneira geral com a política nuclear ditada pela Casa Branca, as contradições da burguesia brasileira permitiam que, durante a ditadura militar, houvesse programas que buscassem desenvolver a indústria nuclear brasileira. Em um caso marcante, o governo do Ernesto Geisel assinou um tratado com a Alemanha, que acabou levando à construção de reator nuclear em Angra dos Reis. Também durante esse período, José Alberto Albano do Amarante estabeleceu uma parceria com o Iraque de Saddam Hussein, que sempre teve uma relação muito ambígua em relação ao imperialismo. Hussein, apesar de ter liderado uma contra-revolução contra o Irã, sempre foi um inimigo de Israel. Por causa dessa parceria, a família de Amarante acusa o serviço de inteligência dos Estados Unidos e Israel de terem sido os responsáveis por sua morte. A relação entre Iraque e Israel viveu uma grande tensão no período, uma vez que a entidade sionista havia lançado um ataque aéreo ao reator nuclear de Osirak, no Iraque, que vinha sendo construído pelos franceses. O ataque ocorreu dia 7 de junho de 81. Usando aeronaves F-15 e F-16 fornecidas pelos Estados Unidos. 10 soldados iraquianos e um engenheiro francês foram nerfados durante o ataque aéreo. Diante dessa conjuntura, e também diante do fato de que a leucemia que acometeu Amarante o matou em menos de 2 semanas, a família do militar desconfiava de que ele foi morto por envenenamento. Para reforçar ainda mais as suspeitas, um agente israelense do Mossad, de nome Samuel Gilad, vivia em São José dos Campos na época em que o Amarante foi morto. Mas deixou o país logo após ele vir a óbito. Por que será, hein? Por que será? Então, pessoal, quando a gente fala de sionismo, a gente está falando de intervenções, né? A gente não está falando só de com ideologia política, não. A gente está falando de intervenções internacionais no Brasil. E o José Amarante foi vítima disso. Mas não tem uma prova. Cara, eu não preciso trazer aqui a placa dos 10 mandamentos para saber que os 10 mandamentos existiram, correto? Né? Então, assim, muitas coisas as pessoas elas querem de uma forma totalmente basilar, totalmente com aquela prova 100%. Cara, mas muitas provas que estão aí 100% são falsificadas. E muitas coisas que as pessoas não têm como prova são reais. Então é isso. Esse Gilad, né, esse espião aí do Mossad, o cara passou um tempo na região dele e quando o cara supostamente faleceu de leucemia, o cara foi embora. Well. É isso, pessoal. Deixa os comentários com vocês. Que se eu trazer aqui a notícia para vocês, vocês vão me dizer aí o que vocês acham. Se eu tô viajando na batatinha ou se o óbvio, né, se o cara foi morto ou não pelo cara do Mossad. Óbvio que foi. Por favor, não vai comentar que não foi não, que você vai estar meio esquizofrênico. Mas é isso. Um salve aí pra vocês, pessoal. Um salam aleikum e
estudem, observem, que independente aqui da fonte, né, é um fato. Inclusive, é um assunto tão questionado que na própria biografia do cara, a Wikipedia tem esse ponto, né, do Mossad que suspeitam mesmo. Então, eu acredito sim que foi porque quando você pesquisa, você conhece o histórico, eles estiveram envolvidos na Argentina, estiveram envolvidos no Líbano, no próprio Estados Unidos, na Inglaterra, fazendo falso atentado com documentos de palestinos. Então, assim, os caras têm histórico, né? Se não tivesse, a gente não estaria aqui falando, né?